Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Educando em parceria com o INPE. É importante destacar que esse é um projeto dentro do STEM Brasil, que é uma metodologia ativa onde o aluno ele cria o seu conhecimento, ele desenvolve o seu conhecimento a partir do professor que ajuda como um guia. Então, ele realiza as experiências e desenvolve o seu conhecimento em cima disso. É um prazer estar aqui com o meu colega Igor. Posso? Claro. Bom dia a todos, meu nome é Igor Geroni, estaremos aqui com vocês e com convidadas super especiais, né, Tassiana? Com que certeza. Eu acho que agora é a nossa chance de apresentá-las. E eu também não me apresentei, meu nome é Tassiana Zembovics, então vou apresentar aqui essas 3 excelentes profissionais que a gente vai conversar, a Andreia Sorice Genaro, a Cristiane Silva e a Márcia Alvarenga. Então, falando um pouquinho do currículo delas, a Andreia é tecnologista sênior e chefe do Serviço de Planejamento e Coordenação de Gestão de Projetos de Inovação Tecnológica do INPE, é doutora em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo INPE, mestre em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo ITA, engenheira de Segurança do Trabalho pela Escola Politécnica da USP e especialista em Sistemas de Gestão Integrados pela FAP e Engenharia de Qualidade pela Unesp. Atua no INPE desde 98 e já participou até o momento de projeto de 18 satélites. É uma das idealizadoras do programa de popularização da ciência, Ciência Transformando Vidas, do INPE, e seu sonho sempre foi trabalhar na área espacial desde a infância. A Cristiane é tecnologista e coordenadora substituta, atuante nos projetos estratégicos, da Coordenação de Gestão de Projetos e Inovação Tecnológica do INPE, é uma das idealizadoras e apresentadoras do programa Ciência Transformando Vidas, do INPE, atuou como gerente de garantia de missão do satélite científico EQUARS, garantia do produto espacial e garantia do produto de software de satélites, do INPE, doutoranda e mestre em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo INPE, e também especialista em Safety e Aeronavegabilidade Continuada do ITA. É coautora também do livro sobre certificação aeronáutica. A Márcia Alvarenga é analista em Ciência e Tecnologia Sênior, chefe da Divisão de Extensão e Capacitação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, idealizadoras também, uma das idealizadoras do Programa de Popularização da Ciência Transformando Vidas, do INPE, e doutora em Direito Espacial pela Universidade Católica de Santos, e seus principais interesses de pesquisa são em Direito Espacial, são os pequenos satélites e a sustentabilidade das atividades espaciais. Então, é com muito prazer que a gente está aqui conversando com vocês, né, Igor? É uma alegria. E vamos começar, então, para as nossas perguntas. Vamos lá. Primeiro, um bom dia. Vocês querem dar um bom dia pra gente ali? Vamos começar. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Vou estar aqui, viu? Olha, eu acho que eu diria, depois dessa leitura de currículo, um prazer imenso é nosso, né? Os currículos aqui. Exatamente. De admirar. Eu tô, a Tassiana aqui lendo e eu aqui, nossa, que fantástico. Muito obrigado mesmo pelo tempo dedicado de vocês, pela sua parceria. E aí, quando a Tassiana estava lendo aqui, eu pensei numa pergunta aqui, e qual foi porque ela falou sobre a Andreia, que o sonho de infância da Andreia era atuar nessa área. Andreia, mas explica qual foi a sua motivação inicial, depois cada uma também, a motivação inicial para vocês escolherem as ciências. Sim, desde a infância eu já era fascinada pela ciência, era curiosa, até muitas vezes meus pais ficavam no meu pé porque eu queria saber os porquês, né? Mas assim, o interesse mesmo pela área espacial foi em 1989, quando completou-se 20 anos que o homem tinha pousado na Lua. Por que esse interesse? Eu já acompanhava, já tinha interesse pela parte espacial, mas aí ficou muito evidente na mídia. Então, era capa de jornal, capa de revista, e aí eu comecei a buscar mais informações. Na época, tô falando de 30, quase 40 anos atrás, né, 35 anos atrás, você não tinha os meios de comunicações, as mídias como a gente tem hoje, não existia a internet. Então, onde eu buscava a fonte de informação? Era na biblioteca central da cidade. Eu colecionava também recortes de revista e jornais, e aí eu comecei a fazer uma espécie de compêndio de informações. Mas aí eu tive uma ideia nessa época.
Eu fui até a agência de correios da minha cidade e perguntei lá para atendente se eles tinham o endereço da NASA. E eles tinham realmente lá, eles tinham um livro com o endereço de vários institutos, órgãos importantes fora do país. E eu peguei lá e era o endereço do Johnson Space Center. E eu escrevi uma carta pedindo material de estudo. E qual foi a minha surpresa? Eles tinham aquele programa, né, de divulgação da ciência. Então eles mandavam bastante material. Uau, que legal. Isso, e aí o que aconteceu? Aí eu continuei com isso, eu comecei a escrever para embaixadas, comecei a fazer parte do Clube da Ciranda da Ciência também, da Fundação Roberto Marinho, montei uma espécie de, peguei um cômodo lá na minha casa e montei um laboratório, então eu fazia os experimentos que eles mandavam. Que legal. Então foi assim, né? Foi assim que começou a minha motivação. E, claro, como toda criança, eu também passei por aquela coisa de, o meu sonho de ser astronauta, ser cientista. Só que eu levei isso um pouquinho a sério. Como eu correspondia com a NASA, então em 1990, numa das correspondências, veio lá o anúncio que eles estavam com processo seletivo de astronauta. E tinha um endereço. O que eu fiz? Eu mandei uma carta dizendo que eu tinha interesse de fazer parte do programa e eles mandaram os formulários para mim. E eu preenchi os formulários, tinha que fazer alguns exames médicos, eu fiz os exames médicos, anexei tudo, coloquei nos correios, e aí passou algum tempo eu recebi uma mensagem dizendo que o programa era somente para nativos dos Estados Unidos, né, para cidadãos norte-americanos. E aí foi dessa forma que a coisa começou. E em paralelo também foi através das notícias de jornais que eu conheci o INPE, e também escrevi para o INPE, e por incrível que pareça, a primeira cartinha que eu escrevi para o INPE, ela foi publicada no jornalzinho interno do Instituto, por conta das coisas que eu tinha escrito, né, dizendo da minha paixão, que eu correspondia com outras, na época eu já me correspondia com alguns cientistas também, e aí eu recebi o convite de participar de uma atividade do INPE, onde eu fui homenageada, recebi uma placa metálica, e pude conhecer o instituto, os laboratórios, e vi pela primeira vez um satélite. Olha, eu acho que você é apaixonada mesmo porque eu vejo os objetos atrás de você ali, ó. Tem um ônibus espacial, um astronauta, um satélite. Eu acho que é a paixão mesmo, né? Mostra a caneta aí, até a caneta. É um astronautinha. Realmente, Andréia, que história encantadora, muito, muito legal, e com certeza inspiradora para outras meninas também. E como, meninas, Márcia e Cris, vocês também querem contar um pouquinho de vocês? Pode ser. Então, a minha história, assim, a da Andrea foi muito legal, porque ela já me contou, eu já vi as reportagens, eu já li alguns artigos, né? Eu acho incrível, sensacional, assim, desde o começo ela se interessar pela área espacial. A minha é um pouquinho diferente, né? Porque eu sempre fui curiosa pelo mundo, né? Eu sempre gostei de saber como que o mundo funciona, como que a vida é. Eu sempre fui apaixonada pela natureza, pelas pessoas, né? Alguma coisa bem integral, assim. E aí eu queria ser cientista para entender o mundo. Eu queria ser cientista para entender as pessoas, para ver como funcionava, para ter uma vida melhor e trazer uma vida melhor para as pessoas, né? E é bem interessante porque aí desde o começo eu pensava, mas ser astronauta deve ser legal também, né? Porque eu aprendo bastante, consigo ver, né, a Terra lá de cima, consigo entender fora do planeta também. Então tinha esse querer, assim. Só que eu até na época que eu fui prestar vestibular, eu fiquei confusa entre medicina e engenharia, por exemplo. É uma história um pouco diferente, porque eu gostava de todas as matérias. Eu gostava de geografia, história, matemática. Nossa, eu adoro escrever. Redação, para mim, é incrível. E aí, isso para mim, eu fiquei com muitas dúvidas, né? Nossa, para onde eu vou? E aí eu pensei, poxa, eu queria ser astronauta, é legal. E eu sempre gostei de avião. Eu tinha um fascínio, eu tenho um fascínio por aeronave. Tem até uma pequenininha aqui que eu já trabalhei, né, com ela também. Qual que é essa aeronave? Só uma dúvida, qual que é essa aeronave? Só me ver a dúvida. Essa aqui é uma aeronave da Embraer, que eles, aqui, dá para ver que eles utilizam aqui na Esquadrilha da Fumaça. Né? Legal. É os Tucanos?
Esse aqui é um deles. Olha, eu também gosto um pouco dessa área aí também, ó. Aí é linda essa aeronave. Ela é bem acrobática essa aqui. E aí, então assim, já trabalhei né, com a área aeronáutica. E assim, quando eu fui decidir por isso, eu falei, nossa, eu gosto de avião, eu quero trabalhar com isso. E aí eu fui para engenharia, prestei engenharia, né, engenharia mecânica. E depois eu acabei indo para a aeronáutica, sim. Eu fui militar, eu trabalhei, né, com aeronáutica, trabalhei com os aviões. Trabalhei com um que não está aqui porque eu quebrei ele. Fui limpar, eu quebrei, né? Que é o KC-390, que é o gigante, ele é enorme. Tava aqui. Aí quebrou. E aí depois disso, veio o encantamento pelo espaço, né? E o INPE fica do lado ali do CTA, que é onde eu trabalhava. Aí eu falei, nossa, mas por que não, né? Por que não tentar? Por que não experimentar o novo? Eu gosto disso, né? De experimentar o novo, né? De avançar nos conhecimentos. Aí eu fui para o INPE. E no INPE eu descobri mais sobre a área espacial, sobre tudo isso. E eu gosto muito, e o INPE é muito versátil, né? Essa área espacial que a gente está falando, a gente atua com muitos programas diversos, né? Então, eu estou realizada com relação aos trabalhos atuais que eu estou fazendo, né, de projetos estratégicos. E eu falo para todo mundo, né, que independente do que a pessoa goste, que ela faça. Bateu dúvida? Faça. E depois você vê se gosta. Aí tem mais coisas, tem sempre algo novo a descobrir, né? Legal, Cris. Uma ótima história também. E Márcia? Então, acho que o interessante dessa conversa é que cada uma realmente tem uma história muito diferente, né? Eu já não fui uma criança apaixonada pelo espaço. Acho que tem um pouco a ver com a Cris, assim, porque eu sempre fui bastante curiosa, gostei, uma coisa sem dúvidas, eu sempre gostei muito de estudar, né? Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro estudando. Então eu falo que a ciência, eu não escolhi a ciência, né? A ciência me escolheu, né? Porque até depois vou fazer um link sobre isso numa perguntinha aí que a gente conversou também antes de começar esse podcast. Porque eu fui mãe muito nova, né? Muito nova, eu tinha 16 para 17 anos. Então, assim, na época estava terminando ainda o ensino médio, ainda ia começar a faculdade, né? E aí até a escolha do curso que eu ia fazer tinha que ser um curso que fosse na cidade, porque eu precisava de alguém que me ajudasse com os meus filhos, porque com 18 eu já tinha 2 filhos, né? E aí tinha que ser um curso que eu pudesse pagar, né? Então eu acabei escolhendo o secretariado executivo de graduação, porque eu falava bem inglês, eu tinha dado aula. Eu falo assim, né, que minha mãe sabiamente me colocou num curso de inglês desde os 9 anos, e eu acho que foi uma das coisas assim que me salvaram na vida, sabe aquela coisa do Jim da guarda, falando no ouvido da minha mãe, bota essa menina no curso de inglês. Aí fiz o secretariado executivo e comecei a fazer, e queria fazer estágio, né, na verdade tinha, né, necessidade de fazer estágio. Quando eu entrei no INPE, assim, quando eu pisei naquela instituição para fazer um estágio, eu falei, eu nunca mais quero sair daqui, é aqui que eu quero me aposentar. E foi a primeira pergunta que eu fiz para minha supervisora de estágio naquela época, né? Eu falei, como eu faço para ficar aqui? Aí ela falou assim, olha, é muito difícil, você vai ter que prestar concurso, se tiver concurso, e passar, né? Que é bastante concorrido. Aí passei pelo RH, enquanto a pessoa estava lá assinando minha carteira ali, né, colocando o estágio, eu fiz a mesma pergunta. Como é que eu faço para ficar aqui? Olha, vai ser difícil, mas você pode tentar, entendeu? Então eu acho assim que a minha vida foi muito assim, né? Eu acho que eu não tive esse planejamento assim, a longo prazo. E hoje eu estou numa área, além de estar nessa área da educação, né? Foi por isso que a gente se conheceu, por conta dessa minha atividade educacional. Eu adoro fazer isso, eu me emociono quando eu vou dar uma palestra numa escola, saber que eu estive, né, daquele lado, em que fiz uma escola pública, que a gente vê tão, assim, quando a gente está na escola pública, a gente compara com alguém que está na escola
particular, eu tinha vários coleguinhas que estavam em escola particular, você acha que o seu, digamos assim, o seu universo afunila demais, né? As suas possibilidades são muito pequenas. De fato, são mais difíceis mesmo, mas é uma questão também, assim, às vezes eu acho de se fazer de surda, sabe? Daquilo que a pessoa está falando, não vai dar, não, isso não é para você, é você meio que abstrair e focar naquilo que você quer. Então, hoje, assim, eu estou na área do direito também, né, como pesquisadora, faço faculdade, uma segunda faculdade de direito, fiz o doutorado em direito também, e estou aqui, assim, né, sou apaixonada pelo direito espacial, apaixonada, e isso também eu não previ. Quando eu tinha 9 anos, eu não falei, eu quero ser advogada e quero estudar direito espacial. Jamais, as coisas foram acontecendo. E eu sou também muito binária, assim, 880. Eu gosto, assim, ou eu não gosto, ou eu me apaixono. Então, eu sou, assim, apaixonada pelo INPE, apaixonada, definitivamente. Apaixonada pelo direito espacial, apaixonada pelo tema de educação. Legal. É isso. Muito legal também, a tua história também é mágica, as três, né? Cada uma com o seu percurso diferente, mas todas levaram aí vocês a trabalharem em parceria e levou vocês na melhor expectativa que a carreira podia ter, né? Muito legal. E aí, pensando nisso, acho que a Márcia até já meio que falou um pouco, meio que entremeia essa pergunta, né, das ciências e também aonde vocês chegaram, que seria como foi essa trajetória para se tornar uma profissional do INPE, né? Então, vocês querem falar, assim, brevemente, assim, sobre isso, assim, especificamente? Eu posso dar continuidade, depois passar a palavra para as minhas amigas, colegas, né? Eu fiz, então, o secretariado executivo. No último ano da minha faculdade, abri o concurso, de novo, né? A providência, no meu caso, eu acredito em Deus, então, a providência divina. Último ano da faculdade, eu com 2 filhos, eu falei, eu preciso de trabalho, aqui que eu posso ficar. Enfim, resumindo a história, eu passei no concurso e fiquei, né? E depois, o INPE, ele, além, né, de ter essa magia do espaço, que cativa mesmo as pessoas que estão lá, elas são altamente qualificadas. Se você é uma pessoa, digamos assim, positiva, você vê isso como um estímulo. E eu falei, eu quero ser assim também. Eu quero ser igual a Cris, que tem engenharia, igual a Andréia, que é doutora em engenharia. Eu quero ser doutora. Eu também quero. Mas você fez secretaria do executivo. Não, mas eu quero. Eu fui fazer mestrado, né? Meu mestrado foi na área de gestão. E depois eu comecei a trabalhar, como eu falava inglês, né, de novo, né, juntando o útil ao agradável, eu falava inglês, me chamaram para acompanhar umas reuniões internacionais. E aí eu comecei a interessar pelas relações internacionais, né, o INPE fazendo acordos com as agências espaciais, ou, não necessariamente com as agências, mas com institutos pares, né, internacionais. Então eu conheci várias instituições no mundo afora, assim, grupos que são governamentais, inclusive, que reúnem vários governos no exterior, e aí eu comecei a me interessar muito por essa área de cooperação internacional, e acabei caindo no direito, né, porque tinha um curso de direito internacional na PUC, uma especialização que não exigia que você fosse formada em direito. Eu falei, vou fazer. Aí comecei a fazer. Então, assim, as coisas foram acontecendo, assim, não necessariamente por eu ter planejado. E eu saí da área de observação da Terra para tentar algo diferente, né, eu não queria mais trabalhar como secretária, porque, de novo, né, essa coisa de você ter... Eu confesso que eu sou uma pessoa assim, ambiciosa, e eu acabava me inspirando nessas pessoas, entende? Aí eu falava, eu quero também, eu quero, enfim, comandar uma equipe. E aí acabou, né, que na reestruturação eu fui chamada para chefiar essa área de extensão, capacitação e extensão. E estou muito feliz ali, né? Não desisti de estudar, né, como eu falei, vou fazer uma graduação esse ano. E continuo muito empenhada na educação, porque eu realmente acredito nela como uma ferramenta transformadora da sociedade. Né? Legal, Márcia. Cris e Andréia, querem falar? Eu posso continuar e depois a Andréia finaliza aqui. Eu, no caso, eu sempre estudei escola pública, né? Que eu acho que é interessante as crianças terem um pouco de noção sobre isso.
a minha trajetória inteira, assim, meus pais eram muito simples, né? E na época eles nem sabiam, assim, o que que fazia numa faculdade, né? O que se faz numa faculdade? Por que, né, que tem que se fazer uma faculdade? Então eu sempre vim, né, dessa escola pública, estudei, e assim, existia realmente uma crença, existe, né, das pessoas que estudam em escola pública, que assim, eu não vou conseguir chegar em alguns lugares onde as pessoas de escola particular conseguem, né, e tudo mais. Existe essa crença, né? Mas aí eu sempre falava assim, eu não acredito nisso. Pode ser que seja mais difícil, mas eu acredito em mim, né? Eu acredito que eu vou conseguir. Até quando eu fui prestar engenharia, várias pessoas falavam, você é louca, como você vai prestar engenharia e tal? E aí eu trabalhava, né? Eu fiz um técnico em informática, foi o primeiro curso que eu fiz. Foi tudo de graça, né? Um técnico de São Paulo, de graça. E aí eu fiz, depois comecei a fazer estágio, aí eu pegava meu cursinho, né? Trabalhava o dia inteiro e à noite fazia cursinho. E aí eu falava, vou prestar vestibular e vou fazer engenharia, né? Ou medicina, estava em dúvida entre os dois. E tinha sem pública, né? Porque meus pais não tinham condições de pagar. E aí o pessoal falava, não, você é louca, tal. Aí eu falava, vocês podem me chamar no que quiserem, mas se a loucura vai me levar a um lugar que vai ser bom pra mim, então eu sou louca. Então eu vou ficar lá, né? E assim, eu não ouvia as pessoas, né? Não ouvia mesmo. Aí até eu falava, gente, se tem uma vaga, eu sou uma pessoa, eu consigo. A vaga pode ser minha. E aí deu certo, eu prestei vestibular no primeiro ano, não passei. E aí no segundo eu já passei em todas que eu prestei, né? Aí eu pude escolher tudo. E assim, e aí depois disso, aí os cursos que eu fiz, aí eu depois fiz especialização no ITA, mas eu já tinha começado a trabalhar na área de óleo e gás, né? Trabalhei com software também, com a parte de modelagem, simulação, e aí depois eu falei, não, eu gosto de avião, vamos tentar um pouquinho, né? Aí eu fiz uma especialização no ITA, que aí depois eu entrei na Força Aérea. E aí eu trabalhei alguns anos com certificação de aeronaves na Força Aérea. E aí eu deixei a vida me levar, assim, né? Foi me levando, tipo, agora eu queria algo diferente, né? Eu gosto muito da aeronáutica, mas para mim não cabia mais ser militar, né? E assim, respeito muito, aprendi demais, gosto muito de tudo, de todos, mas eu já queria outras coisas, né? A gente vai querendo coisas diferentes na vida, né? Eu acho que estar aberto para o novo, isso é muito bom, né? E aí apareceu o concurso do INPE, aí eu prestei e fui para o INPE, né? E até durante o começo, né, eu fiz meu mestrado no INPE, e eu tive também, eu também morei na França, tive a oportunidade de ir para a França, né? Morei um ano e meio lá, estudei francês esse tempo todo, depois fiquei um tempinho, uns meses na Irlanda e voltei para o INPE. E agora estou no doutorado. E no INPE mesmo, algo que eu gosto muito, que eu acho que as meninas podem falar sobre isso, até a Márcia já falou um pouco, a gente consegue atuar em áreas muito diferentes. Muito interessante. Quando a gente imagina, tipo, o INPE estuda só as estrelas, o INPE estuda tudo que envolve, que está relacionado com a área espacial. Então, nós temos programas de queimadas, né, que também de verificação de desmatamento, de prevenção. É muito legal, né? Que envolve a área espacial, envolve satélites, imagens, né? E envolve toda a ciência ambiental, né? Toda a ciência que está relacionada ao nosso planeta, né? Então, tem toda essa relação. Então, assim, o INPE é muito versátil para a gente, né? E isso é muito legal, né? Eu e a André já trabalhou em uma área específica da garantia do produto, e depois, agora está em outra área que é a mesma, está na mesma área, né? De gestão de projetos. E acho importante isso, estar aberto ao novo, né? E a gente tem esse privilégio de o INPE sempre conseguir abrir para a gente essas possibilidades de novas áreas, novas frentes, né? Então, para mim, eu tô muito feliz. E aí, passar isso para as crianças sempre foi um sonho meu, assim, de levar
de levar isso para a sociedade, né? Para levar essa ciência que a gente estuda, levar esse tipo na verdade, de vivência, de experiência, tipo a que a Andréa passou, que a Márcia, né? Porque, por exemplo, a Márcia não foi fácil para ela ter filho cedo, né? A Andréia não foi fácil para ela também tudo que ela passou, que queria desde o começo, e os pais dela também, né? Ela vai falar um pouquinho como que era, para mim também. E aí eu e a André, começou a dar palestras em escolas públicas, né? E a gente via o impacto nas crianças, nas perguntas que elas faziam. E as crianças tiram foto com a gente, né? Tudo. E aí a gente conversou durante a pandemia e falou, vamos levar isso para mais longe, né? Para fora do INPE, das escolas também, né? Vamos levar para mais para a sociedade. E a gente começou o programa Ciência Transformando Vidas, né? E aí a gente leva todo mundo, né? O pessoal do INPE, a gente chama outros profissionais também, né? E cada um com uma história diferente. Todos abertos ao novo, né? Legal. Obrigada, Cris. Andrei. Bem, então eu vou falar um pouco sobre como foi chegar no INPE, né? A trajetória. Eu, como a Cris, eu também fiz colégio público e eu tive a oportunidade, na época, de fazer um curso de técnico em Química. Então, em 1997, eu trabalhava como técnica em Química numa indústria de vidros lá em Suzano. E já cursava o curso de Engenharia Química Noturna e não tinha ainda terminado, assim, não tinha desistido do meu sonho de trabalhar na área espacial. Mas é que dependendo da situação da vida, né? Às vezes a gente tem que estar ali disposto a enfrentar alguns desafios. E eu me lembro exatamente como se fosse hoje, era 3 de dezembro de 97. Eu peguei no laboratório e tinha um jornal lá com a notícia de capa. E a notícia de capa dizia que o foguete VLS-1 tinha explodido na base de Alcântara com o satélite SCD-2A. E aí eu lembro que naquele momento eu peguei o jornal e pensei, o que eu estou fazendo nessa fábrica? É isso que eu quero para mim? Não é. E ainda no mês de dezembro eu fui até o INPE com o currículo debaixo do braço, levar pessoalmente no RH, consegui uma entrevista com o próprio diretor do INPE e conversei um pouco com ele para saber de oportunidades. Ele falou do concurso, mas que realmente tinha oportunidade de estágio. E passaram-se 3, 4 meses, eu comecei a fazer meu estágio no INPE. Então, foi em 98 que eu entrei lá. E eu tive a oportunidade no estágio do INPE de passar por algumas áreas. Então, eu passei por área de montagem de satélite, pela área de controle térmico. Depois, eu sei que durante 6 anos eu trabalhei como bolsista CNPq, né? Mas em 2004 teve um concurso no INPE. E aí eu falei, não, agora é agora ou nunca. E tinha algumas vagas que você poderia ser engenheiro, né? Ser engenheiro. Então, eu identifiquei uma ali, prestei e consegui ser aprovada. E por incrível que pareça, aquilo que a Cris falou, né? A gente tem que se dar a oportunidade de aprender. E aí, dentro, como funcionário, eu tive a oportunidade de participar de atividades com mais responsabilidade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar como responsável de logística, segurança e qualidade durante as atividades de montagem, não de montagem, mas dos ensaios ambientais de um satélite da NASA, né? Assim como a Márcia, também tive a oportunidade de participar de diversas reuniões fora do Brasil. Então, o INPE proporcionou isso, né? Coisas que às vezes a gente está ali no nosso mundo e às vezes a gente pensa, se a gente se deixar levar por essas mensagens que vêm, né? Isso não é para você, isso é difícil, você não cria oportunidades de correr atrás e colher os frutos, né? Então, isso foi uma oportunidade que o INPE trouxe também para mim. E, inclusive, quando teve aquele acidente do VLS-3, que teve vítimas, né, ficou bastante conhecido, o acidente de Alcântara, eu estava lá presente no dia. Então, eu fazia parte da equipe do INPE que estava trabalhando no projeto pela parte do satélite, né? Então, foi assim, um momento que eu digo da minha trajetória que foi bem difícil, até para superar o trauma, né, o estresse pós-traumático,
mas e lá se vão completar 24 anos que eu estou trabalhando dentro do Instituto. Lá tive a oportunidade, inclusive, de conhecer, através de outros colegas, a Universidade Internacional do Espaço. Então, em 2015, eu vi que o curso ia ser nos Estados Unidos e que esse curso traria, além, como já é de praxe desse curso, trazer vários astronautas para dar aula, mas também que a gente teria interação com os filhos dos astronautas que pisaram na Lua, o filho do Neil Armstrong e o filho do Buzz Aldrin. E aí eu submeti, ainda solicitando bolsa de estudo, eu consegui, através de análise de currículo, de cartas de recomendação, até por ter contato com pessoas de outras agências, eu consegui carta de recomendação da NASA, carta de recomendação da JAXA, né, que é a Agência Espacial Japonesa, e aí aquele sonho dos 20 anos, né, que o homem foi na Lua, que motivou a trabalhar a ter interesse pela ciência. Eu nunca pude imaginar, lá em 89, que quase 30 anos depois eu teria ali a oportunidade de tomar café com o filho do Neil Armstrong, de ter aula com o filho do Buzz Aldrin. Então são coisas assim que mexem muito até com as nossas emoções. E eu tive a oportunidade de contar essa história pro Rick Armstrong, né? E ele falou, nossa, que incrível. E eu falei, eu tenho até uma foto autografada do seu pai, que eu consegui com essas correspondências da NASA, né? E eu falei para ele que chegou assim, bem num dia especial, próximo do Natal, e que foi o melhor presente de Natal que eu tinha ganhado aquele ano, foi a foto. E ela tá assim, guardada. A Cris já viu, né, Cris? Eu já mostrei para ela também. Então, um pouco aí da trajetória, né, que eu tinha que falar como que foi, foi excelente. Legal, nossa. Eu posso fazer só um adendo, assim, rapidinho? Então, fazendo um pouco de contraponto à primeira pergunta, né, assim, na verdade, agora o que nos une, e eu acho que é importante para o público-alvo desse podcast, é que nós três nos formamos na educação básica em escolas públicas. Muito legal. 3, né? Outra coisa, o estágio no INPE, né? Eu passei pelo estágio no INPE, a Andrea também. Às vezes as pessoas falam, o estágio no INPE é aquela coisa. Gente, a gente ganhava, vou falar aqui, ó, R$520 por mês. A minha faculdade custava 400, né? Então sobrava, e faço as contas, R$120 por leitinho das crianças, né? Então, fazer estágio no INPE, apesar da pompa, foi uma escolha muito difícil. Eu tive que dizer assim, eu não vou mais dar aula. Eu ganhava na época, sei lá, 1.200 dando aula, e vou ficar com um salário de 520, mas é porque eu gosto demais daqui, entendeu? Às vezes a gente tem que escolher algumas coisas que parecem loucura, como a Cris falou, mas elas têm, assim, uma certa, como é que eu posso dizer, abrem caminhos, e então a gente não está necessariamente dando um passo para trás. E a última coisa que a André falou, né, o INPE dá oportunidades, mas, na verdade, o INPE é formado de pessoas, e pessoas nem sempre são, né, ajudam, nossa, eu quero ser às vezes que eu quero ser um INPE, né, aquela coisa maravilhosa, é maravilhoso. Mas eu escutei muitas vezes, assim, o que essa secretária está fazendo aqui? Entendeu? O que essa menina está fazendo nessa reunião? Sabe, assim? Então, e nós três também, outra coisa que nos une é que as três entraram no INPE por concurso, porque antigamente as pessoas entraram como contratadas, CLT, e depois elas passaram a ser, quando o INPE passou a ser uma instituição pública, é que elas já viraram servidoras automaticamente, né? Então, as três tiveram que passar por essa batina, esse obstáculo mais. Então, só para deixar, assim, fazer esse resumo, eu acho que é importante, porque às vezes a gente vê, vocês leram o currículo da gente, parece que a gente é um ser de outro planeta, né? E não é. Todo mundo sofreu bastante para chegar, a gente coloca ali as coisas bonitas, a gente não coloca no nosso lado as coisas feias, né? Difíceis. Mas são coisas que nos fortalecem, né? E nos mostram que nossa trajetória, falando trajetória, mostra que a trajetória ela é incrível mesmo, porque não é onde nós estamos, e sim o caminho que percorremos que nos mostra quem somos, né? Então... Isso, eu gostaria de colocar um ponto também, que a Márcia aqui falou bem, que das dificuldades, né?
por exemplo, e teve reuniões em que as pessoas questionavam porque ela estava lá, né? Foi o que ela acabou de falar. E eu acho que aqui a gente pode falar um ponto com relação a ser jovem, ser mulher também, que eu acho que é interessante isso, né? Hoje eu tenho 38 anos, né? Então, ainda sou muito jovem ainda. E eu fui, há uns anos atrás, quando eu estava no CTA, eu fui coordenadora de certificação militar de uma aeronave. Eu era muito jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época. Eu nem lembro exatamente, 27, acho, 28, não lembro exatamente. Mas, então, o que acontece? Às vezes, a gente estuda bastante, se dedica muito, tem bastante disciplina, e acontece de ir para posições de liderança, de algum tipo de destaque, de estar em reuniões com pessoas bem mais velhas, né, muito mais experientes, com muito conhecimento. E a gente não tem que se questionar, né? Do tipo, por que eu estou aqui? Eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Eu estou aqui, eu estou aqui também para adicionar algo, né? Não tem que questionar, será que eu estou no lugar certo? Será que eu devia estar aqui? Será que eu não tinha que estar mais velha aqui? Não, se você está lá, você tem que estar lá. Tem que estar lá e fazer o trabalho. Então, assim, o importante é ter disciplina e dedicação naquilo que faz. E as pessoas, elas têm perfis diferentes. Tem gente que é muito boa em algum tipo de atuação e em outra não tem essa desenvoltura, né? Então, eu acho que esse respeito é muito importante. Mas eu vejo, eu já vivenciei em vários momentos, por ser mulher, por ser jovem, um olhar diferente, né? E que, na verdade, o menino fala, nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? O que essa moça jovem está fazendo aqui? O que ela tem para passar para a gente? Imagina, né? Mas quando a gente tem dedicação e faz o nosso trabalho com bastante zelo, eu acho que é o seguinte, né? Eu falo, nossa, eu uso isso de forma boa, né? Porque você ser mulher no meio de só homens, eu fiz faculdade que tinham eu acho que 90% de homens, coisa assim, que engenharia mecânica. Engenharia, na verdade, os números são bem baixos, né, de mulheres que fazem, né? Eu fiz engenharia mecânica, que é o menor, né, o número, né, de mulheres. Mas eu acho que, assim, ser mulher nesse ambiente em que, na hora que você entra, você já vai ter um destaque, né, é uma excelente oportunidade de você falar o que você tem que falar, porque você já ganhou destaque, né. Então, não tem que levar isso, nossa, eu estou aqui perdida, né? Nossa, eu estou aqui meio que fica sem jogo de cintura, né? Não fique desconfortável. Você está ali, já recebeu olhares de alguma forma, algum tipo de atenção, mesmo que seja curioso, ou mesmo que seja assim, nossa, questionando por que está ali, né? Use aquilo de forma boa. Use aquilo, é o meu momento de falar o que eu tenho que falar. Então, em reuniões assim, que as pessoas olham e falam, nossa, eu vou ouvir só para ver o que essa pessoa tem a dizer, né? Essa pessoa jovem e tal. É o momento de colocar o que sabe, porque aí você já ganhou, né? Os olhares e os ouvidos, né? E com isso você vai ganhar, as pessoas vão entendendo que você está ali, que você é sério, que você tem muito o que passar, né? E que, na verdade, é uma colaboração. Os trabalhos são colaborações, né? Cris, vamos dar então continuidade agora para a próxima. Qual a importância, na opinião de vocês, de incentivar o estudo científico na escola, estimular as crianças desde cedo a conhecer e ter interesse pelo universo da ciência? Só para falar para vocês, né, essa daí é uma sugestão de uma colega nossa aqui, e a gente trouxe uma pergunta super interessante aqui da Andréia. Obrigado, Andréia, por ter mandado essa pergunta para a gente. O que vocês acham aí? Qual que é a importância? A gente falou, né, do ensino público, né? Isso. O Projeto STEM Brasil, ele trabalha com ensino público, a gente trabalha com metodologias metodologias ativas de ensino, né? O que vocês acham isso? Como que a gente pode incentivar mais as nossas crianças nessa área das ciências ali? Tanto elas, eu acho também, poderiam falar também na relação também às meninas na área da ciência. Já que a gente falou assim, 90% da turma de engenharia mecânica era meninos e 10% meninas. Como a gente pode incentivar para esse número aumentar, por exemplo? Quer começar, Cris? Você que você não começou ainda? Não, tanto faz. Pode ser. Eu acredito que
Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, que é levar primeiro a experiência de mulheres que já passaram por isso, e na verdade em épocas que eram um pouco mais difíceis, né? Que a gente vê que na verdade as coisas estão ficando um pouco mais harmoniosas, eu diria, né? Eu acho que eu colocaria essa palavra, harmoniosas, né? As mulheres realmente estão sendo mais respeitadas, elas estão se respeitando mais, né? Então, na hora que a gente expõe isso, né, que traz experiências, é como se aquelas meninas que ainda não tinham isso em mente, porque é o que muitas vezes a gente nota, por exemplo, nas escolas que eu e a André a gente ia, e meninas que a gente tem contato, é que elas não viam como possibilidade a ciência. Não via como possibilidade. Né? Não era passado como uma possibilidade. E ver mulheres que atuam nessas áreas, fala assim, nossa, mas isso existe, né? Nossa, se existe, eu posso tentar, né? Eu acho que a experiência, primeiro, ela é o fator, eu acho que é o mais motivador de todos, ver que existe, né? E depois disso mostrar, né, que como que a ciência faz bem para o mundo, né? O como nossa vida é melhor com a ciência, né? E aí, na verdade, as pessoas conseguem atuar de forma a trazer um melhor para o mundo. Falo, nossa, e também outra coisa, né? Mostrando aqui, por exemplo, a Márcia tem família dela, a Andréia, eu adoro viajar, né? Tem até umas coisinhas do mundo aqui atrás de mim, faço yoga, meditação, um monte de outras coisas. A gente não como aquele estereótipo, né? O cientista bitolado, né? De jaleco, óculos com fundo de garrafa, né? Que não fala com ninguém, que não tem relações. Não, nós somos pessoas comuns, né? Que têm suas vidas. Eu acho que isso é um fator muito importante, assim, né? De mostrar. Por exemplo, eu que fiz numa graduação que tinha predominantemente, né? Homens, eu acho que é interessante mostrar isso, né? Que eu passei por isso e eu era muito respeitada no meio dos rapazes, muito, muito. Sou até hoje, né? Eles me procuram, a gente conversa muito. Sou muito respeitada mesmo, né? Então, eu acho que trazer experiência, eu acho que é o primeiro fator. O que vocês acham, meninas? Eu acho que você está corretíssima, Cris. Eu concordo com tudo que você falou, né? E uma coisa que eu queria colocar também, que eu acredito, né, que ampliar essa divulgação nas escolas é o primeiro passo, principalmente nas escolas públicas, como foi pontuado para a Cris, de periferia. Por quê? Porque para essas pessoas, como eu já fui também de escola pública de periferia, eu digo o seguinte, nem os professores no meu tempo, eles estavam preparados para lidar com os alunos, que ainda mais uma aluna que se interessava pela área espacial, porque eu ia atrás dos professores para perguntar, para questionar, e eu percebia que eles tinham uma certa insegurança. Então, acho importante capacitar os professores sobre a área espacial, quais as oportunidades de carreira para os seus alunos, dizer que essas carreiras existem, inclusive no Brasil, porque quando se pensa em área espacial, a pessoa pensa em NASA, né, Agência Europeia, muitas pessoas nem sabem que o INPE trabalha com satélites, né, que já tem aí até imagens de satélites que foram desenvolvidos pelo Brasil, distribuídos gratuitamente, as pessoas não têm esse conhecimento. E o INPE, ele já possui algumas ações nesse sentido, já existem alguns cursos que são abertos, que os professores podem participar, a própria EB, por meio da EB Escola, também promove esse tipo de iniciativa. Então, como eu disse, né, capacitar os professores é importante. E a gente tem notado também que o número de alunos interessados nessa área espacial tem aumentado a cada ano. Haja vista aí o número de universidades que já oferecem curso de engenharia aeroespacial. E muito importante que o número de mulheres, né, de meninas ingressando nessas universidades estão aumentando também. É óbvio que a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Por quê? Porque o mercado ele tem que criar demanda pela mão de obra, né? Mas é bom a gente também ter as mulheres, né, capacitadas, porque hoje os próprios dados estatísticos do CNPq mostra que existem mais mulheres matriculadas em cursos de pós-graduação do que homens.
Mas não adianta você ficar ali só na bancada, no mestrado e doutorado. Você tem que ir para a área de trabalho. A gente está no INPE, mas a gente vê que ainda tem, assim, o número de mulheres no INPE ainda é bem inferior ao número de homens. Mas eu acredito que num próximo concurso, quando isso acontecer, a gente já vai ver uma diferença nesse número, né? E até uma curiosidade, né, para você ver, né, a gente tem lá alguns países na América, ali no Oriente Médio, né? Eu vou dar um exemplo do Emirados Árabes Unidos. É uma mulher jovem que ocupa o cargo de ministra de Estado de Tecnologia Avançada, a Sara Al-Amiri. Então, aí eu me pergunto, né, será que nós estamos longe de ter uma mulher, assim, ocupando um cargo semelhante no Brasil? Eu acredito que não, né? Se um país, como ali no Oriente Médio, você já tem uma mulher no cargo, assim, de liderança na área, no ministério, né, de ciência, digamos assim, de ciência e tecnologia, isso mostra o quanto que o mundo está mudando, né? O quanto que as mulheres estão cada vez mais tendo essa atuação na área, inclusive na área espacial. E só para finalizar aqui minha fala, conforme a Cristiane falou, né, o próprio programa Ciência Transformando Vidas é uma iniciativa que nós tivemos aí, até para popularizar a ciência, e é um jeito do INPE estar mostrando para a sociedade que a ciência está presente no seu dia a dia. Às vezes são coisas que as pessoas não param para pensar. Eu tenho um GPS no meu carro, tenho um GPS no celular. Da onde vem isso? Não, você só consegue se posicionar porque você tem vários satélites de GPS operando na órbita da Terra. Então, ou seja, a tecnologia espacial, ela está presente no dia a dia das pessoas. E essa proposta também da gente mostrar, olha, vocês utilizam produtos derivados dessa área. E a gente vê que esse trabalho, ele tem que ser feito, ele tem que ser apresentado para a sociedade tem que ter esse conhecimento. E é onde você acaba motivando jovens, crianças na área da ciência, né? E eu diria assim, a ciência que está sendo vítima aí já há bastante tempo de negacionismo, né? E a gente não deveria estar nesse nível, a gente deveria estar num nível, né, avançando, e tem hora que a gente tem a impressão que está regredindo, mas eu acredito no poder da educação e da divulgação científica. Eu concordo com tudo que elas disseram, né? Eu acho que nossas histórias mostram da importância, foi por isso que eu disse que eu ia responder, que ia fazer um link depois com uma pergunta, né? Que é exatamente isso. Quer dizer, eu estou aqui, eu vivi o que eu vivi, eu conheci o que eu conheci porque a ciência me levou para esse lugar, né? Então não foi mérito, né, dessa paixão pela ciência. Agora, é fato, né, que o trabalho que vocês estão fazendo, por exemplo, que nós fazemos no Ciência Transformando Vidas, né, ele é fundamental, porque falta, né, às vezes, para o professor, ferramentas, né, acesso a conhecimentos diversos, né, o espaço é um deles, para instigar os alunos ou para provocar neles a curiosidade. Eu falo que o espaço é interessante porque ele tem essa mágica. Você fala de astronautas, você fala de estrelas. Difícil a criança ou adolescente que não se pergunta, pelo menos, será que tem vida fora da Terra? No mínimo, né? Então, o espaço ele tem essa magia que eu acho que é um encantamento muito, muito especial mesmo. Aí eu já estou aproveitando, fazendo gancho com uma pergunta que vocês fizeram uma vez, que é a relação a inspirações, né? De quem vocês se inspiram, porque tem a ver com uma fala da Andréia, né, que a Andréia disse, as pessoas precisam se ver, né? Elas precisam ver uma mulher jovem, quer dizer que eu consigo chegar lá, né? Outra coisa, existem pesquisas que falam que a população brasileira, ela acha que a ciência é importante, mas se você faz a pergunta, me fala o nome de um cientista brasileiro, ninguém se lembra. Ninguém se lembra de novo. Vai falar Albert Einstein, vão falar sei lá, os óbitos aí vai chegar perto, né, do que né, um pouco, não é espaço, mas é cientista brasileiro, pelo menos. Por quê? Porque a gente enaltece também muito o que está lá fora, né, a gente falou, né, tem NASA? Tem, mas também tem INPE, também tem a Agência Espacial Brasileira, né,
E a gente esquece de falar dos nossos. Então, eu admiro, por exemplo, a Thelma Krug, que é uma cientista brasileira que trabalha na COP, que já foi assessora da Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente. Uma mulher, ela não era engenheira, ela era estatística, né, ela é ainda, né? Então, enfim, é da área de exatas, ok, mas não necessariamente somente da engenharia, para dizer que o universo espacial ele é muito aberto, ele é um leque de opções, de possibilidades, né? E a outra coisa que eu acho fundamental é mostrar o que é espaço, né? Por que precisa botar um satélite lá fora, gastar milhões e bilhões de reais para botar um satélite em órbita da Terra? Para que serve isso? André deu um exemplo do GPS, é um dos vários exemplos, né? E aí, finalizando, né? Você tem o caso, por exemplo, de uma ex-ministra do Meio Ambiente, que é a Marina Silva. A mulher foi doméstica, ela foi seringueira, né? Tem uma história de dificuldades e ela chegou a ser ministra. Então, é uma mulher também, né? Eu acho que você se vê oferecer ferramentas, né, para os professores, para quem pode capacitar, e mostrar, né, alguns caminhos, eu acho que são assim, os elementos que compõem aí essa importância da pergunta que vocês fizeram sobre a ciência. Legal. É importante também falar que a gente, na verdade, criou esse podcast com o intuito de conversar, né, com pessoas importantes da área de ciências e porque nós temos atividades aeroespaciais, né? Então, vai estar lá disponível isso para os professores acessarem. Eu acho também legal que a gente também está criando aqui novas referências, né? Exatamente. Nós temos aqui a Cris, a Andréia, a Márcia, os outros colegas que vão participar com a gente também. Inspirações, né? Inspirações. Uhum. Igual vocês se interessaram o Petrônio, que trabalhou em projetos grandiosos, né? E temos mais novidades ainda que vão. João Braga e outros, né? Então vamos para a próxima. Vocês têm todas, né, posições de destaque em suas áreas de atuação. São líderes atuantes no meio científico. Como é conciliar a vida pessoal, familiar e a vida profissional, sendo que a área da ciência demanda muita dedicação, estudo, pesquisa? Eu posso começar? Claro. Porque eu vou começar, eu tenho 3 filhos, né? Eu fiz a minha graduação inteira com 2 filhos pequenos, né? Então foi bem difícil, porque eu trabalhava, dava 10 horas de aula por dia e fazia faculdade no primeiro ano, e depois eu resolvi ir para o INPE, trabalhar, fazer estágio, e na época não tinha uma série de benefícios que hoje os estagiários têm, como vale transporte, férias, não tinha nada disso. Férias, só se o seu chefe fosse muito bonzinho, você tirava uns dias de férias. E a minha chefe, graças a Deus, era, mas assim, não foi fácil. E depois eu fiz o meu mestrado com uma pichototinha menorzinha, que nasceu a minha raspinha do tacho. E não foi fácil, gente, não é fácil, eu acho, mas eu vejo assim, o brasileiro, né, ele tem, parece que isso na veia, né, dançar várias músicas ao mesmo tempo, né, ter um jogo de cintura, acho que isso é uma característica, talvez eu esteja sendo assim um pouco preconceituosa com o brasileiro, mas eu vejo que a gente tem um pouco disso, né, a gente tem faz de tudo um pouco. Né? Eu nunca parei, né? Nunca soube parar, nunca soube dizer não. Às vezes tô com a agenda lotada, a pessoa fala, dá uma palestra aqui, eu falo, ai meu Deus, tá bom, eu vou. Eu não consigo falar não, sabe? Eu não consigo falar não. Acho que a vocação fala mais alto nessas horas, né? Então não é fácil. Então ser mulher é difícil, porque você tem todas as dificuldades que a gente já relatou. Ser mulher, ser jovem em um ambiente em que a maior parte das pessoas são mais velhas, ter filhos, né? Ter filhos, no meu caso, não ter uma formação básica maravilhosa, não estudei em nenhuma escola, né? Então, são vários paradigmas que você tem que quebrar. Mas é possível, né? Acho que essa é a mensagem, é possível. Como a Cris falou, né? Se tem uma vaga, por que ela não pode ser minha? Se tem 0,001% de chance, então tem uma chance. Tem alguma chance, né? Eu acho que é isso. Legal. André e Cris, querem falar alguma coisa? Quer falar, André? Depois eu falo? Posso falar sim. Eu, diferente da Márcia, eu não tenho filhos, mas eu sou casada.
Mas eu consigo conciliar bem e eu costumo, porque às vezes as pessoas perguntam para mim, como que você consegue fazer tanta coisa, né? Você consegue trabalhar, você ainda pratica esporte, você Toca piano. faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu falo, gente, é gestão de tempo. Eu acho que a gente tem que primeiro priorizar a nossa agenda. O que eu faço é gerenciamento de tempo mesmo. Eu tenho uma hora para cada coisa. Eu tenho a minha hora para o lazer, eu adoro viajar e eu vou. Meus finais de semana eu não fico ali. Tento realmente dividir a minha vida de maneira que eu consiga fazer meu trabalho, ser uma boa profissional, mas eu também ser uma boa esposa, ser uma boa filha, uma boa irmã e ter a minha vida, porque eu acho que a gente tem que estar ali, né? A gente tem que se lembrar que nós temos que estar em primeiro lugar. Então eu me coloco sempre em primeiro lugar, porque eu tenho que estar bem. Porque se eu estiver bem, o resto eu consigo controlar. Era isso meu comentário. Realmente, assim, como a gente vê, é desafiador, né? Só que a vida é desafiadora. Né? A vida, a gente não tem como controlar a vida. E ela é desafiadora, cada dia é um novo desafio. E a gente tem que encarar isso muito de peito aberto, assim, né? E eu noto que para mim, a vida ela tem que estar harmoniosa e equilibrada, independentemente de profissional, pessoal, ou de saúde, né? A gente tem que verificar uma possibilidade, como que a gente consegue colocar harmonia nessa vida, né? Como a gente consegue colocar equilíbrio. Então, como a Andrea falou, eu já fui casada, né? Tenho minha família, tudo, não tenho filhos ainda. Mas eu tenho várias coisas que eu faço. Fiz vários cursos de terapias, eu faço yoga, meditação, retiros, faço várias coisas, né? São diferentes e que para mim faz muito sentido. Só que o que acontece é o que a André falou, eu tenho que ter disciplina, né? Eu tenho que harmonizar o meu tempo, que é o que eu falo muito para as pessoas. O nosso tempo de vida é o que a gente tem de mais precioso. É o mais precioso. Então, assim, quando eu estou trabalhando, naquelas horas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me dedicar. Se eu tenho que estudar, realmente a nossa área requer muito estudo. Então, eu tenho um tempo tal, eu vou estudar. Eu tenho que realmente me programar para isso. Mas acontece de, por exemplo, eu perdi meu pai há 2 anos e ele ficou com câncer, a gente teve que cuidar dele. Então, assim, teve que ter um cuidado muito maior. Então, era um momento que minha família precisava de muito apoio e dedicação. Então, nessas horas eu tive que abdicar de algum estudo, sim, né? É um momento que a gente tem que fazer isso, né? A família já está precisando um pouco mais, então eu vou estudar um pouquinho menos. Não, agora eu estou tranquila, eu vou estudar um pouco mais. Mas isso requer disciplina, né? E isso requer equilíbrio, né? E o equilíbrio, às vezes, a gente está mais desequilibrado, mas depois a gente dá uma corrigida no caminho, né? Ajeita a rota, né? Ajeita a rota. Então tá. Então a gente vai finalizando e eu queria deixar um recado final aqui para todos que estão vendo, né? Que existem mulheres fortes e há mulheres que ainda não descobriram a sua força. Por isso eu posso dizer que todas nós, meninas e mulheres, e também homens, temos na ciência o poder de mudar o mundo. Foi uma satisfação e inspiração conversar com todos vocês e profissionais de excelência que atuam dentro do INPE. E espero que a gente tenha a oportunidade de no futuro poder se encontrar presencialmente. Muito, muito obrigada. Nós que agradecemos. Linda mensagem. É uma honra participar. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu também agradeço, né, e toda a nossa equipe aqui da Educando STEM Brasil, a presença de vocês, pessoas tão importantes, e que eu diria que hoje, para mim, são inspiração já estou me inspirando em vocês, a gente comentou alguma coisa de inspiração, então, muito obrigado mesmo pela participação de todos aí, a presença nesse podcast. Obrigada. 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 Obrigada.